seminário que o louvor vai continuar quando nós fomos chamados para a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, vamos ouvir a palavra de Deus. Quero convidar meu amigo, meu irmão, pastor Glebe. Pastor Glebe foi um dos guerreiros ali na Igreja Batista do Jardim Guanabara. Trabalhamos juntos ali no bairro de Tubiacanga. Foi um período muito bom, muita luta, mas período também de muito compartilhamento ali naquela comunidade da Ilha do Governador, que não tem dono. Não sabemos até hoje se é da Aeronáutica, se é da Prefeitura, se é da Marinha, mas é um local que merece sempre a nossa atenção, um local que nós trabalhamos ali bastante tempo, né, pastor? Uma palavra, Deus abençoe sua vida. Obrigado. Boa noite, igreja, graça e paz. Irmãos, pastor Alcir bem falou, nós trabalhamos juntos lá em Tubiacanga, um bom período de muita evangelização, muita pregação da palavra de Deus. Tive esse prazer de conhecer o pastor Alcir. Conheci-o em 2012 e eu falava que o pastor Alcir era o homem que não dizia não. Qualquer assunto, pastor Alcir, vamos, né, irmã Vanessa? É verdade. Para mim não diz não. não tem tempo. Não tem tempo ruim. De vez em quando eu estou aqui andando pela ilha, eu vejo o trovão verde passando. Aí, vai pastor Alcir, está levando alguém para algum lugar, fazendo alguma coisa. E vai aquele trovão verde para lá e para cá, esse carrinho é guerreiro do pastor Alcir. É uma benção que eu vejo esse carrinho dele. Eu não sei se de manhã foi dito, foi falado, mas gostaria de parabenizar aqui de muito o casal, pastor Alcir e irmã Ivanete. 45 anos de casados. Todos sabiam já, né? Estou chovendo no molhado. Parabéns, parabéns, pastor Alcir, 45 anos de casados. Que bênção. Fora os 3 conhecidos. Oi? Fora 3 conhecendo. 3 se conhecendo, mas aquela coisa. 48 anos. Que bênção. Estou aqui acompanhando a minha esposa Elisângela e da pequena tropa ali, Bárbara, Mariana e Bernardo. Essa tropa. Mariana foi aluna da irmã Ivonete com 4 aninhos, quando ainda podia olhar para baixo. Agora Mariana só olha assim, está enorme. Até semana passada eu era pastor da Igreja Batista do Galeão, mas aprove Deus a encerrar o nosso tempo ali, e dia 29 está tomando posse o pastor Agostinho Pereira, lá na Igreja do Galeão. E eu ainda estou como pastor interino na Igreja Batista em Vila Joaniza, mas também já se encerrou a sucessão. Amanhã estarei fazendo contatos com o pastor que foi eleito para marcar a data de posse, e aí será divulgado para toda a ilha. E aí este pastor que vos fala estará desigrejado. Não, desigrejado não. Mas este pastor que vos fala estará indo para a PIBIG, ser membro da PIBIG. Tá, Alice? Tá bom? Mas se tiver uma igreja para indicar, eu aceito também. Tudo bem, tá? Então estaremos indo lá para a primeira da ilha, provavelmente a partir da semana que vem. Mas é uma gratidão muito grande estar aqui com os irmãos. E quando fui convidado pela irmã, a irmã falou que era referente ao Dia do Idoso, a programação do pessoal mais velho, mais experiente. Aí eu perguntei, mas irmã, a senhora está me convidando porque eu
fazia aquele movimento lá no Lar Batista do Idoso. É por isso? Ah, não é por isso não, meu irmão. Eu falei, então já estou começando a ter uma aparência de idoso e já está coisa que já está. Brincadeiras à parte, mas só que, por exemplo, anteontem mais ou menos, eu estava falando com um rapaz técnico de informática, falando que o meu laptop estava dando problemas, eu não estava conseguindo resolver os problemas dele. E aí, mas você está com ele desde quando? Eu, estou com esse laptop desde 1998. Aí o garoto arregalou o olho e ficou olhando pra minha cara assim. E funciona? Claro que funciona. Desde 98, aqui que tem, daqui a pouco que cai a ficha. Não, era 2018. Então eu já estou naquela fase já de se perder nos anos. A coisa já está começando a acontecer isso, pastor. Não sei o que é isso, mas está acontecendo. Bem, é muito importante que a igreja, esse trabalho da MCM, levantou a questão do Dia do Idoso, o Dia Internacional do Idoso, que foi dia 1º de outubro. No dia 27 de setembro foi o Dia Nacional, no dia 1º de outubro é o Dia Internacional. Nós, como eu estava dizendo, e é muito importante que a gente sempre traga essa questão do idoso, porque aqui no Brasil, idoso ainda é um tabu. A questão do idoso ainda é um tabu. E nós vemos essa questão do idoso, vamos pular no lado do idoso, que hoje pela graça do Senhor, lá no lado do idoso tem 30 idosos, lá no Batista do Ancião, lá na Estrada dos Caboclos, faz parte da Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca. É um trabalho da Convenção Batista Carioca, que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, pode estar contribuindo através do PAI, que é o Programa de Adoção ao Idoso. Você pode estar contribuindo, pedindo para que o pastor, você ofertando e pedindo que o pastor oferte através do plano cooperativo. Você pode estar doando também, depositando diretamente na conta da Junta de Ação Social e designando para o lar do idoso. Então você tem diversas formas para colaborar lá, Batista do Ancião. E lá nós vemos essas questões que a gente ouve muito falar, mas às vezes não presencia, que é o seguinte: tem famílias que deixam os seus idosos lá, fazem a negociação do contrato, assumem a responsabilidade de pagar uma mensalidade e depois somem. Não pagam, não visitam e somem. E os idosos ficam lá todo final de semana esperando visita, porque eles não sabem também que a família está inadimplente, mas ficam todos os finais de semana esperando a visita de suas famílias, e as famílias abandonam. E aí, quando chegamos no decorrer da pandemia e logo após a pandemia, onde diversas famílias, diversas pessoas perderam seus empregos, começaram a ter dificuldades financeiras, eis que surgem essas famílias para fazer o quê? Tirar o idoso de lá e levar para casa para poder pegar sua pensão. Meus irmãos, é difícil a gente ouvir isso, mas isso acontece e a gente viu lá. E aí você chama a família e fala, você coloca disso daqui para você não ser acionado junto ao Ministério Público. Porque você se tornou inadimplente, você deixou o seu idoso abandonado aqui. Mas graças a Deus, a Convenção Batista Carioca, através da sua Junta de Ação Social, mantém aquele trabalho social. Isso é muito importante. Agora, infelizmente, nós também vemos trabalhos ditos sociais, como até aqui na ilha vimos agora recentemente, um asilo, um abrigo de idosos, foi fechado. Vocês presenciaram isso, vocês viram, né? Nos noticiários, foi fechado. Ele não foi simplesmente fechado, foram constatadas diversas irregularidades, maus tratos, questões das alimentações vencidas, tudo de errado que pode acontecer. Estava ali naquele asilo. Isso é respeito ao idoso? Isso é respeito aos mais experientes, aqueles que deram sua parcela de vida para a construção desse país?
Não foi. Eu gostei muito desse tema que a MCM trouxe, bênçãos que vêm com a maturidade. E por divisa tem, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Salmos 92, verso 14. Eu achei brilhante chamar o idoso da pessoa madura, e a pessoa madura se torna uma pessoa abençoada, e a pessoa madura pode ser uma pessoa abençoadora. Meu irmão e minha irmã, o mundo inteiro está ficando idoso. Está ficando idoso. Por quê, pastor? Porque antigamente você tinha 10 filhos, né? Uma família de 10 filhos. O meu pai era o 10º. Né? Você, quando casava, você não pensava ter menos de 3, né, pastor? Menos de 3, né? 3 é o mínimo, né? 3 é o mínimo. Mas aí começam os planejamentos familiares, foram começando. E de 70 anos para cá, a média de vida aumentou. De 70 anos para cá, uma expectativa de vida que iria entre seus 41, 43 anos de idade, hoje a pessoa vive 80 tranquilamente. Eu lembro que eu vi uma notícia de jornal, se eu não me engano foi o Jornal do Brasil, ônibus perde controle e invade a casa de uma senhora, estava assim, de uma senhorinha de 43 anos. Foi uma manchete de 1950 e pouco. 43 anos de 1950 e pouco. Já era senhorinha. Mas hoje não é assim. Na maioria dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar para quase 400 milhões de pessoas. Na maioria dos países. Aqui no Brasil, os idosos representam 14,3% da população, ou seja, aqui no Brasil, os idosos representam quase 30 milhões de pessoas. Só que em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Vai superar. Imagine como será o país. Um país com pessoas idosas, onde pessoas que devem receber todo o respeito, todo o carinho, toda a forma de bem trato que puder. Aqui no Brasil nós temos uma lei, aqui no Brasil, o Brasil pensou muito sobre os idosos. Nós temos uma lei que é chamada do Estatuto do Idoso, e ela prevê no seu artigo 2º que ao idoso sejam garantidas todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então é isso que nós vemos. No artigo 3º diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Será que isso tudo acontece, meus irmãos? Da população idosa do nosso país? Será que acontece? Será que a pessoa idosa no nosso país é valorizada, sobretudo na sua sabedoria? Será que a sabedoria da população idosa desse país está sendo aproveitada de alguma forma? Creio que não. Mas eu não tenho dúvidas que a pessoa idosa tem muito e muito a contribuir. Eu não tenho dúvidas que se conseguíssemos, desde a gestão nacional e qualquer instância da nossa sociedade, que a pessoa idosa fosse aqueles da consultoria, aqueles que iriam transmitir a sabedoria e conhecimento adquirido ao longo de anos,
país estaria muito melhor. Mas não é isso que a gente vê. Porém, nós podemos aprender muito com a palavra de Deus. E aqui na palavra de Deus a gente tem um momento excepcional que a gente vê uma pessoa idosa fazendo toda a diferença para o povo de Israel. Ah, já sei, Moisés. Não. Abra suas Bíblias aí, abram por favor suas Bíblias. Folheie as páginas de suas Bíblias, porque é muito bom. Mas se você tiver com o smartphone também está tudo bem. Mas se você tiver com a sua Bíblia, e se você puder andar com a sua Bíblia na mão quando vier à igreja, você fará muito bem, porque afinal de contas, até bem pouco tempo atrás, nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. A primeira vez que eu ouvi isso foi quando o cara olhou assim nos meus olhos, no fundo dos meus olhos, eu lá com meus 21 anos de idade. Tu é Bíblia, maluco? Eu falei, que legal. Sou Bíblia. E sou Bíblia até hoje. Amém? Amém. Então, se você tiver sua Bíblia e puder dar com ela na mão quando vier para a igreja, vai ser um exemplo e tanto para a tua vizinhança. Vai ser referência. Você será mais uma carta a ser lida, assim como o apóstolo Paulo diz que deve ser nossas vidas. Então, sai com a sua Bíblia na mão. Êxodo capítulo 18. E diz assim: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés, na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isto sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu,
aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles os ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro, e este voltou para a sua terra. Louvado seja Deus por sua palavra, para nós esta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Jetro, sogro de Moisés. Jetro, sacerdote de Midian. Jetro em hebraico significa excelência. Ele era pai de Zípora, ou em outras versões, Séfora, esposa de Moisés. Ele também era pai de 7 filhas. Jetro morava ali nas proximidades do Monte Sinai em Midian. Por ser midianita, Jetro tinha ascendência em Abraão, porque Abraão teve filhos com Quetura, a serva egípcia de Sara. E dos filhos de Abraão com Quetura foi Midian. Então Jetro tinha como ascendente Abraão. E Jetro acolheu Moisés. Quando Moisés fugiu do Egito, e estava fugido, depois de ter matado um egípcio que estava açoitando o seu povo hebreu, e ele foge, ele sai para o palácio e vai para o deserto e conhece Zípora, e Jetro acolhe Moisés em sua casa, e ali Moisés fica por 40 longos anos sob os cuidados da família de Jetro. Foi nesse período de 40 anos que ele teve Gerson e Eliezer. E foi nesse período que, enquanto ele cuidava dos rebanhos de Jetro, que Moisés tem uma teofania, que é um aparecimento de Deus. E Deus aparece na sarça ardente diante de Moisés neste período. Neste período, Moisés é convocado para fazer uma obra grandiosa. E ele comunica ao seu sogro. Depois de 40 anos, ele avisa para o sogro: vou voltar ao Egito para cumprir o que Deus me mandou fazer. E o sogro consente. E o sogro fica ali, cuidando das terras, e diz: Moisés, vai. E Moisés sai acompanhado de Zípora e seus filhos. É nesse momento, nesse contexto. Só que nessa ida para Israel, nessa ida para o Egito, Moisés se sente tocado nas questões aparentemente de segurança, e ele manda de volta Zípora e os filhos aos cuidados do sogro. Moisés confiava muito naquele sogro, e a sua família volta para ficar sob os cuidados de Jetro. E Jetro cuida com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado. E depois que o povo sai do Egito, depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, quando Moisés chega com os israelitas perto do Monte Sinai, sim, perto do Monte Sinai, perto de Midian, Jetro pega sua filha, pega os seus netos e vem trazer de volta, sãos e salvos,
para Moisés. Moisés recebe o sogro com aquela felicidade que diz que eles se trocam palavras de carinho, se beijam. E Moisés o chama para dentro da tenda: vem que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Você não vai acreditar, mas eu vou contar tudo o que aconteceu. E ele conta tudo, desde o que ele falou para o faraó, das pragas, do mar vermelho, de tudo. E aquela travessia com o povo de Israel. E Jetro se alegra muito naquele momento e fala: esse é Deus mesmo. Esse Deus de vocês é Deus mesmo. Eu reconheço Ele como Deus. Alguns teólogos vão falar que nesse momento Jetro verdadeiramente se converte. Jetro era sacerdote de Midian. Nós não sabemos quais eram os deuses que eles adoravam, não sabemos se perderam no meio do caminho, apesar de ser da ascendência, ele ser um descendente de Abraão. Mas ele era um sacerdote. Alguns teólogos vão falar que nesse momento, quando Moisés conta todo o testemunho, por isso, meu irmão e minha irmã, recebeu uma bênção na tua vida, não se cale, testemunho. Fala para o pastor na hora: pastor, eu quero dar testemunho na frente da igreja. Eu tenho certeza que o pastor vai dar essa oportunidade. Testemunho do que tem acontecido na sua vida, meu irmão. Pastor, está acontecendo na tá sim. Está acontecendo assim. Você acordou hoje? Você veio até a igreja? Você está aqui pela graça do Senhor? As misericórdias se renovaram esta manhã para mim e para vocês, amém? Testemunha. Testemunha. E Moisés testemunhou tudo o que aconteceu para Jetro. Jetro falou: aleluia, esse é Deus mesmo. Nesse momento ele vibra junto com Moisés. E na sequência diz que Jetro vai lá e oferece sacrifícios a esse Deus, ao Deus de Moisés. E chama Arão, chama os anciãos de Israel, e todos se reúnem com o sogro de Moisés. Acabamos de ler lá entre o versículo 7 e o versículo 12. E aí Jetro vira para Moisés no dia seguinte e fala: Moisés, para tudo que você está fazendo. Sou teu sogro, te amo, sou muito experiente, vivi mais anos do que você, apesar da sua longa idade, eu sou mais velho. Deixa eu te contar uma coisa aqui, do jeito que você está lidando, do jeito que você está fazendo a gestão dos cuidados com o seu povo, você vai se esgotar. E o seu povo vai ficar esgotado contigo. Do jeito que você está fazendo para resolver todas as questões das diferenças, das relações interpessoais, das necessidades de cada um, dos problemas de cada um, meu filho, não faz assim não. E Moisés humildemente, olha só que nós estamos falando de Moisés, um grande líder, se descobriu um grande líder. Nós vemos Moisés, depois de ter participado de tantos feitos e maravilhas, ter presenciado tanta coisa, Moisés abaixa sua cabeça e acolhe a orientação do ancião Jetro. Entende, meus irmãos, a importância de nós estarmos abertos a todo instante para toda experiência advinda de uma autoridade pelos anos de vida dos nossos idosos, dos nossos anciãos. É muita sabedoria. Nós não podemos olhar para o ancião, para o idoso, e simplesmente pelo fato dele não saber mexer aqui num tablet, a juventude descredencia, não sabe de nada. Não é verdade? Meu filho, eu não sei ligar esse tal de computador. Meu filho, eu não sei fazer uma chamada no celular. Olha só, não sabe de nada. Eu sei tudo, porque eu estou antenado na tecnologia. Meu filho, mas de vida você não sabe nada. Quem sabe é o idoso, quem sabe é o ancião. É ele que tem experiência, é ele que vai te ensinar. É ele que vai falar para você: isso aí eu já vi acontecer, e já vi que o resultado é esse. Você vai fazer assim mesmo? É ele que tem anos e anos de Bíblia. É ele que sabe de Bíblia. E sabe como saber de Bíblia? É a Bíblia vivida na prática, no dia a dia. É o que o idoso, nossos anciãos dentro da igreja sabem. Isso é bênção, bênção. E a Bíblia diz que Moisés acata esse conselho do seu sogro e faz tudo
dito. E depois que Jétro dá essa palavra abençoadora de experiência para Moisés, ele vai embora. A minha missão se cumpriu. Experiência também. E falar, olha, eu não tenho que ficar aqui para parecer que eu sou o cara que sabe tudo e as coisas se resolvem comigo. Eu não tenho que ficar aqui para ficar dividindo liderança. Eu não tenho que ficar aqui porque daí podem surgir contendas. Eu sei o meu espaço, eu sei o meu lugar, eu sei o meu momento. Olha que experiência de Jétro. E é assim em tantos lugares. Nós vemos isso dentro de igrejas, quando pessoas querem estar dentro da mesma igreja para disputar cargo, para disputar posto, disputar galão. Não existe isso. Eu fui perguntado, pastor, se o senhor é membro do Galeão, porque eu ainda sou membro do Galeão, por que o senhor não ficou lá? Ué, a resposta é simples. Agora temos lá um novo líder que tem que se inteirar com toda a comunidade, que tem que estabelecer um processo dele de gestão. São processos diferentes, são visões diferentes. Eu não tenho que estar lá para provocar nenhum tipo de divisão. Eu não tenho que estar lá para fulaninho ou beltraninho ficar falando assim, eu gostava desse aqui que fazia dessa forma. Essa forma diferente eu não estou gostando não. Pastor, não gosto de fulano. Não, eu tenho que sair. Nós temos que ser prudentes. Mas não é isso que a gente vê. E Jétro fez isso, meus irmãos. Deu toda a orientação. Moisés acolhe, Moisés implanta, dá certo. E Jétro fala, meu filho, minha missão está completa. Entreguei sua família sã e salva, te aconselhei, agora eu volto para as minhas terras. Sabendo que esse Deus é o Deus de verdade.